Oi pessoal, hoje a gente vai estudar os tipos de complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, e ver também que existem verbos que não pedem complemento, chamados verbos intransitivos. Além disso, a gente vai ver sobre o predicativo do sujeito, como é que acontece isso e de que forma nós podemos identificar o predicativo do sujeito. Revisando alguns conteúdos da última aula, e já acrescentando informações novas, lembrar que o predicado nominal, o núcleo do predicado nominal é o nome. Os homens ficaram calados, sujeito os homens ficaram calados, o meu predicado nominal, porque o verbo ficar é um verbo de ligação. Dentro desse predicado nominal, nós temos calados como núcleo, porque é a palavra mais importante, calados refere-se a homens. Esse núcleo do predicado nominal também vai ser chamado de predicativo do sujeito. Sempre quando a gente fala em predicado, a gente está lembrando como característica e não necessariamente como qualidade. Por exemplo, na frase, o homem é feio, eu não posso dizer que feio é uma qualidade, mas eu posso dizer que é uma característica do homem. Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Já no predicado verbal, o núcleo é o verbo, mas o verbo pode ou não ter complemento. Predicado verbal, a palavra mais importante é o verbo. A gente vai ter que olhar agora como que se comporta esse verbo, que é o mais importante, se ele pede ou não complemento e de que forma ele pede esse complemento. Eles compraram a casa. Sujeito eles compraram a casa, o meu predicado verbal, comprar, obviamente, que é um verbo super importante, um verbo que tem uma noção de processo e de ação. Compram, compraram algo. Então eu tenho um tipo de complemento aí que é a casa. Na 2, eles gostam do professor. Ele, sujeito, quem gosta, gosta de alguém. Um outro tipo de complemento. O meu verbo gostar aí, o verbo nocional, o verbo significativo do predicado verbal, pede o complemento do professor. E na 3, nós temos os dois tipos de complemento. Ele enviou a carta ao colega. Sujeito ele enviou a carta ao colega, o meu predicado verbal, e o verbo enviar aí está pedindo dois tipos de complemento. Enviar algo, a carta, a alguém, ao colega. Então nós temos aí dois complementos verbais. No exemplo 4, a gente não tem complemento verbal. Ele partiu. Sujeito ele partiu o meu predicado verbal. Partir é óbvio que é uma ação, não é um verbo de ligação. Então, meu predicado é verbal. Antes de nós vermos os tipos de complementos verbais propriamente dito, é importante ter uma noção mais clara do que é uma preposição. Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos numa oração. Essa é a principal definição de preposição. Dentro da mesma oração. E existe uma ideia de subordinação. Por exemplo, voltei para casa ontem, o para estabelece uma ideia de subordinação de lugar entre voltei e casa. Mas notem, está dentro da mesma oração. Quando nós falarmos entre orações diferentes, nós vamos ver nem sempre a preposição vai ser nessa tabelinha cristalizada. Às vezes ela pode se comportar como uma preposição, às vezes não. Quais são as ideias que as preposições podem estabelecer? São várias. Aqui eu estou lembrando algumas delas. Autoria, música, de Caetano Veloso. Lugar, estava na escola. Tempo, dormi desde as 10 horas. Modo, chegar aos gritos, o modo como chegou. Causa, morreu de medo. Assunto, falamos sobre economia. Finalidade, estudou para passar de ano. Instrumento, escreveu a lápis. Companhia, saiu com os amigos. Meio, viajou de trem. Matéria, casa de madeira. Posse, festa do João, carro do João. Oposição, o Brasil jogou contra a Argentina. Conteúdo, copo de vinho, copo de madeira, copo de vidro. Preço, vendeu a prazo, vendeu à vista. Origem, descende de família humilde. Destino, ir a Roma. Distância, fica a 2 quadras daqui. E limite, vá até a escola. Então são algumas ideias, as preposições sempre estabelecem sentidos. E esses sentidos vai ser importante não só para entender os complementos verbais, mas para entender outros processos lá como regência verbal que nós vamos ver. Objeto direto é o complemento verbal desse meu predicado verbal que se liga ao verbo sem a presença de preposição obrigatória. Amava a mulher. Quem ama, ama alguém. Como é que se localiza se o meu objeto é direto ou indireto? Quem ama, ama alguém. Não aparece preposição na minha fala. Não direi nada. Quem não diz nada. Ele deixou 5 caídos. Deixou algo.
Usei aquela blusa. Quem usa, usa algo. Castigou o filho. Quem castiga, castiga alguém. Construiu algo. Contestou algo. Quando não aparecer a preposição na fala, significa que o meu objeto é ligado diretamente com o verbo. Isso é chamado objeto direto. Vamos agora ver o segundo tipo de objeto para ver se fica mais claro comparando um com o outro. O objeto indireto é que se liga a esse meu verbo, que é o núcleo do predicado verbal, de forma indireta. Ele precisa, do que a gente acabou de ver, da preposição para se ligar. Então vamos ver alguns exemplos disso. Ela divergiu do rapaz. Quem diverge, diverge de alguém. Apareceu a preposição na minha fala. A moça apresentou a elas. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Apareceu a preposição a na minha fala. A mãe gostava de ambos. Quem gosta, gosta de alguém. Surgiu a preposição de na minha fala. Insistiu em que ele viesse ao jogo. Quem vem, vem a algum lugar. Ou vai a algum lugar, ao jogo. Então surge a preposição na fala. Se surgir aquelas preposições que a gente acabou de ver, objeto indireto. Sem preposição obrigatória, objeto direto. Existe também um caso em que o meu predicado verbal não pede complemento. O verbo é suficiente para dar o significado para a oração. É o caso, por exemplo, ele partiu ontem. Quem parte, parte. Não precisa ter mais uma noção nenhuma a não ser o próprio verbo. Esse ontem não é complemento do verbo partir. Ele é uma outra coisa que a gente vai ver. Esse ontem poderia ser deslocado, é um adjunto que poderia estar no começo da frase. Ontem ele partiu. A casa caiu. Uma frase clássica que nós usamos literalmente. Uma casa pode ter caído, desmoronada, mas normalmente se usa isso no sentido figurado, que é alguma coisa que aconteceu que agora todos já sabem. A casa caiu, uma frase clássica com o verbo intransitivo. Ninguém precisa dizer mais nada quando a gente diz a casa caiu, todo mundo entende o sentido. Isso fica bem claro no poema clássico do Drummond, José. No começo do poema ele diz assim: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Nesse poema ele está tratando vários verbos de forma intransitiva. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Sentido completo, o verbo não pede complemento, chamado de verbo intransitivo. É predicado verbal da mesma forma que os verbos que pedem complemento, porque o verbo é a palavra mais importante do predicado, mas ele não precisa de complemento. Então nós temos objeto direto, objeto indireto com complemento e o verbo intransitivo. O nosso complemento verbal também pode exigir ao mesmo tempo objeto direto e indireto. Deu a prova ao aluno. Quem dá algo, a prova ao aluno. Dá algo, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Enviou um presente, a mãe enviou algo, um presente, objeto direto. A mãe, objeto indireto. Essas são as possibilidades de complemento. Existem também algumas coisas, umas exceções na língua portuguesa, chamado objeto direto pleonástico, que é para reforçar a ideia. Isso nós vamos ver quando a gente falar um pouco mais de estilo de escrita. E também tem um tipo de objeto direto que é para evitar ambiguidade, que nós vamos ver mais à frente quando a gente falar de estilo também. Então, resumindo o que a gente viu na aula de hoje, a gente viu que o predicativo do sujeito nada mais é do que o núcleo do predicado nominal. Nós vimos que tem alguns complementos verbais, dois, o complemento com objeto direto, quando não pede preposição obrigatória, e com objeto indireto, quando pede preposição. Nós vimos também que os verbos podem ser intransitivos, ou seja, não pedir complemento nenhum. Também um verbo pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, pedir complemento com objeto direto e com objeto indireto. Na próxima aula nós vamos ver regência verbal, que é como esses verbos se comportam. Por exemplo, é assistir ao jogo ou assistir ao jogo? Agrado o professor ou agrado ao professor? Ou seja, quando que eu uso preposição, quando que eu não uso em alguns verbos? Eu vou ao banheiro ou vou no banheiro? Eu vou para o trabalho ou vou ao trabalho? Esses problemas de norma culta e que caem reiteradamente em várias provas é chamado de regência verbal. Na sequência nós vamos estudar as trocas dos objetos direto e indireto por pronomes oblíquos, quando a gente pode trocar aquele objeto direto que está explícito por um pronome. Então essas serão as próximas aulas. Até lá!